Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael, sou das Proense. Hoje estou com o cabeçote do Power 1.6 corroído aqui na traseira, na válvula termostática. Tem um amigo nosso do canal, o Marcos, da Retífica Revimoco. Ele pediu que a gente fizesse esse vídeo, mostrar como que eu faço esse processo aqui. Aí como entrou esse serviço, eu queria mostrar mais de perto. Meu sogro vai dar uma filmada aqui mais de perto, para você ver o defeito que tá aqui, ó. Ele corroeu bem no formato da borrachinha, tá vendo? O que eu faço primeiro aqui? Primeiro eu dou uma leve desbastada aqui com flap, só para mim poder visualizar melhor a corrosão, tá? Depois que eu visualizar melhor a corrosão, aí eu começo a preparar. Beleza? Vou dar uma... Pessoal, aquela lixinha ali eu só passei um passinho morto aqui, superficial por cima, sem apertar ela. Por isso que eu passei várias vezes aqui, porque se eu apertar ela vai criar uma valeta. Se criar uma valeta vai ser um problema na hora do acabamento. Agora que eu sei aonde está a corrosão de maneira correta, agora eu vou preparar só onde que está corroído, beleza? Pessoal, beleza, ó. Já tirei toda aquela crosta que estava aqui. Não limpei só em cima, mas também deu uma escariada na borda de dentro. Porque eu vou dar um cordão na borda de dentro e vou construir uma parede interna aqui para poder fechar o alojamento aqui, tá?
Então não é só fazer a parte de cima, mas também dar um cordão na parte de dentro para ele dar uma reduzida, porque na hora que você fechar, depois você tem como trabalhar essa circunferência aqui, beleza? Eu vou esquentar essa peça um pouco aqui. O aquecimento aqui, uns 100 graus mais ou menos, porque é pouca coisa hoje aqui. Uns 100 graus já dá para mim trabalhar nessa traseira aqui. Tem 2 pontos de corrosão aqui na base, mas o foco hoje vai ser nessa traseira aqui. Eu vou dar um pause, vou esquentar e na soldagem eu volto aqui. Bom pessoal, a solda está pronta, beleza? Já fiz um preenchimento interno, subir na parede e depois só preencher a base onde estava corroído, tá bom? Agora vou posicionar a câmera aqui, eu vou começar a dar um pré-desbaste aqui, tá bom? Primeiro eu começo com esse disco aqui. Na verdade ele não é de desbaste, ele é de corte. A medida dele aqui dá 3 milímetros, tá? O disco de desbaste, ele tem um baulado. Esse baulado, quando você está dando um acabamento, ele acaba criando valeta aqui. Então eu costumo trabalhar sempre com esse aqui de corte. Eu uso ele para desbaste, mas ele é de corte, tá vendo? 3 milímetros. Um pouco de óleo aqui. Pessoal, como o processo aqui é artesanal, não é feito na fresa nem na plana, mas manualmente, eu uso esses pontos aqui que ficou de referência. Eles estão original, então eles servem de referência para mim na hora que eu for desbastar aqui. O interessante é você sempre cruzar o desbaste aqui, igual como se fosse brunir um cilindro. Você sabe que fica cruzado, né, para cá e para lá. Então quando você desbasta de assim e vai cruzando, aos poucos você vai criar uma superfície plana, beleza? Já começou a emendar, tá vendo? Ó, já começou a emendar, tá vendo? Já começou a pegar aqui. Então eu vou sempre devagar, sempre na manha, para não criar valeta. O interessante aqui é que eu tô lixando, mas é um passinho morto que eu tô dando. Por isso que eu dou várias voltas aqui. Eu não forço, eu só vou levemente.
Feito esse primeiro pré-desbaste, agora eu vou trabalhar na circunferência interna e aqui que deu uma leve saída aqui, ó. Pessoal, essa aqui é uma parte da carcaça original aqui, entendeu? Eu só cortei o bocal aqui, mas eu serve de gabarito pra mim aqui, tá vendo? Ó? Eu coloco aqui na direção dos prisioneiros, tá vendo? Aqui é oval, não é redondinho, tá vendo? A peça é oval, mas aqui é redondo, tá vendo? Depois do pré-desbaste na lixadeira, eu uso essa lima aqui. Essa lima aqui é própria para alumínio, tá? As outras limas, elas não funcionam aqui. Só essa aqui de alumínio, beleza? E aqui na hora de lixar é o mesmo esquema, tá? Cruzar assim e é só ir cruzando, beleza? Não forçar, porque senão ela vai gangorrar. Se ela gangorrar, ela vai criar uma valeta aqui, vai criar uma valeta aqui. Deixa a lima correr reta, beleza? Lembra de cruzar, beleza? Para não criar uma valeta em um sentido só. O cabeçote do Power, ele tem essa perninha aqui, tá vendo? O AT 8 válvula, ele já não tem essa perninha, é só o formato mesmo, tá?
Essa perninha aqui ajuda bastante, porque ele dá uma planicidade maior de assim e de assim também. Pessoal, o processo é artesanal, sem pressa, tá? Com calma, sem pressa. Ó, já chegou, tá vendo? Pessoal, olhando contra a luz aqui, eu consigo observar onde tem alguma irregularidade, tá? Talvez aí de cima não consiga ver, mas aqui daqui eu consigo enxergar, tá? Sempre cruzando, tá? Sempre cruzando. Como abaixou aqui, a entrada do prisioneiro, ela acabou perdendo aquela referência da entrada, aquele cônico, tá? Então com essa bolinha é só... Eu peguei um vidro paralelo com uma lixa e dei uma lixada. Essa peça é original, tá? Pega uma original dessa também, passa no vidro com uma lixa, deixa ela plana. Ela mesma aqui, ó, quando você coloca ela aqui, ó, ela já não vai gangorrar, ó.
Tá vendo, ó? Você pode ver, ó, aqui é que eu cortei um pedaço aqui. Mas essa parte ela serve de apoio também aqui, tá? Agora ela já está bem plana aqui, tá? Ela já está paralela aqui. Com a escala você consegue ver aqui, aqui, aqui a própria peça, tá? Essa aqui é só para poder dar um acabamento mais fino. Ela não arranca material, tá? Ela só dá um acabamento mais fino aqui. Eu vou passar aqui nessa base externa aqui. Aqui tem a numeração do cabeçote. Você vai ver que não vai sair essa numeração, porque isso aqui não vai comer, tá? Observou? Ainda tá a numeração, a referência, tá vendo? Ela só dá uma brilhada, tá vendo? Ó, tá vendo? Ela não come. Fica paralela. Ela serve mais para dar uma polida mesmo, tá? Isso aqui não vai arrancar material. Se você forçar, ela não vai arrancar, tá? Tem a parede interna, tá? Onde eu tinha dito que tinha que ficar, tá vendo? Então é isso aí. Uma escala, a peça original, a bolinha, uma volta orbital, uma lixinha de acabamento, o disco de desbaste. Aqui, pessoal, o segredo tá basicamente aqui e na lima, tá? O esquema é esse: lixando devagarzinho, correndo para trás, com paciência, até dar a planicidade que você quer. E depois cruzar com a lixa, tá? É um processo de ajuste aí, não tem o que fazer, tá bom? Aqui, passar o macho original para regularizar essas roscas, ou fazer o helicói se for do agrado do cliente lá, tá? Bom, pessoal, essa aí é a maneira manual para quem não tem fresa, para quem não tem plana e quiser fazer.
Sempre conferir a planicidade, tá? Porque aqui vai a borrachinha, né? Vai o Oreg aqui. E esse Oreg, ele passa da base, né? Então na hora que você coloca ele e aperta, dá o esmague do Oreg, né? Então tem que ficar plano mesmo, tá? E o mecânico depois, lá depois de feito isso, ele coloca a peça aqui, ele dá um confere, tá? Ele não vai colocando não, ele dá um confere lá. Por isso que você já tem que mandar plano, tá bom? Bom, pessoal, essa aí é mais uma dica da Soldas Proense. Um abraço aí lá pro Marcos da Retífica Revimoco. Beleza? Forte abraço.